Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do nosso módulo 10, Notação Científica, parte 2. Tá incrível essa aula. Vamos para um Recordar a Viver, parte 2? Tamo aí! Como é que a gente viu? O que a gente viu na primeira parte de Notação Científica? A gente só viu com expoentes positivos, né? Porque eu ainda não tinha explicado potência com expoente negativo, agora vem. Apesar de eu ter explicado um exercício com potência com expoente negativo, se eu não me engano. Vamos lá. Eu tenho um número muito grande para poder transformar em uma escrita que é mais simples. Essa escrita é notação científica. Vamos lembrar que notação científica é um número que multiplica uma potência de base 10, nada mais do que isso. Mas tem uma restrição. Esse número que multiplica uma potência de base 10, ele pode ser igual a 1 ou maior do que 1, e ele tem que ser menor do que 10. Pode ser 1, mas não pode ser 10. E aí também temos a restrição de que esse n tem que ser um número inteiro, beleza? Isso é a definição de notação científica. Para transformar então um número muito grande, que foram os únicos exemplos que a gente viu em notação científica, a vírgula ela tem que deslocar e vir parar aqui, porque é o único lugar que vai fazer com que esse número fique entre 1 e 10, incluindo 1, excluindo o 10. 7,5 é maior do que 1 e menor do que 10. Se a vírgula ficasse aqui, 0,75 não pode, é menor do que 1. Se a vírgula ficasse aqui, 75 não pode, é maior do que 10. Viu que só tem esse lugar para a vírgula parar? Show de bola! A vírgula está escondida aqui, ó. Viu? O que eu vou fazer? Vou deslocar ela para lá. Então a vírgula tem que parar aqui. Vai ficar o quê? 7,5. É o primeiro passo seu. Definir onde que a vírgula vai ficar. Depois multiplica uma potência de base 10. Conta quantas casas ela deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casas para a esquerda. Mas aí eu gosto de falar o seguinte para vocês. Quando a vírgula anda para a esquerda, o número diminui. E se o número diminui, o expoente aumenta. Eu não gosto de falar se a vírgula anda para a esquerda, o expoente é positivo. Não gosto. Sabe por quê? Porque nem sempre vai ser necessariamente positivo. Eu gosto de falar isso daqui, ó. A vírgula andou para a esquerda, o número diminuiu, o expoente vai aumentar. Tá ok? Como assim o número diminuiu, professor? O número diminuiu porque era esse número grandãozão aqui, virou 7,5. Diminuiu. Epa, beleza. E como assim o expoente aumenta? É vezes 10. Uai, mas inicialmente não tinha nenhuma potência de base 10 com nenhum expoente aqui. Então, aumenta em 11 unidades. A quantidade de casas que ele andou para a esquerda é a quantidade que vai aumentar no expoente. 0 mais 11 dá 11, ponto final. Mesma ideia aqui. Só tem aqui para a vírgula parar. Então vai ficar 5,57. Os outros zeros são irrelevantes, que multiplica uma potência de base 10. Seria 10 elevado a zero inicialmente aqui, ó. Por quê? 10 elevado a zero dá 1, não altera em nada. Então, o expoente inicial é 0. Vou aumentar em quantas unidades? 3, 6, 9, 10, 11, 12. Opa, 12 unidades aumentamos aqui. Fechou? Então, isso é o nosso recordar. Foi isso que a gente viu na aula passada lá no módulo dos números inteiros. Ixi, eu menti, não é módulo dos números inteiros não, é o módulo 1, operações e expressões numéricas, aula 6, tá lá, tô vendo aqui, desculpa. Agora nós vamos vir com os novos exemplos, que são números muito pequenos, porque aí vai dar expoente negativo. Mas espera aí, não é porque vai ter esse outro caso aqui que você vai gravar com expoente negativo, não. Vamos ver como é que fica aqui. Nós temos 0,24. Onde a vírgula tem que parar? A vírgula tem que parar aqui, ó, entre o 2 e o 4, para ficar um número entre 1 e 10. 2,4 que multiplica uma potência de base 10. Andou com a vírgula para a direita, quantas casas para vir daqui para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Andou com a vírgula para a direita, o número aumenta, não aumenta? Olha o tamanhozinho que ele era, olha o tamanhozão que ele ficou. Era esse número pequenininho, ficou 2,4. Se o número aumenta, o expoente diminui. Se o expoente inicialmente era 0, 0 menos 12 dá menos 12. Aí aqui sim fez com que o expoente ficasse negativo, mas nem sempre, a gente vai ver agorinha.
Mesma ideia aqui, ó, a vírgula tem que parar entre o 5 e o 1, para ficar um número entre 1 e 10. Vamos contar quantas casas que a vírgula vai se deslocar. 5,197 vezes 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, 11. Então isso é negativo porque 0 menos 11 dá menos 11. Observando, andou para a direita, o número aumenta, o expoente diminui, tá bom? Outra coisa importante é o seguinte, se eu quiser aproximar esse número aqui, ó, para, por exemplo, uma casa decimal, você pode. Então, isso pode ser aproximadamente uma casa decimal. Olha a da direita, é 9. 9 é maior do que 5, então eu adiciono uma unidade. 5,2, 0 as outras, 10 elevado a menos 11. Então, isso é aproximadamente 5,2 vezes 10 elevado a menos 11, tá? O número que multiplica a potência de base 10, se ele tiver muitas casas decimais, aproxima que fica legal. Agora, professor, se eu quiser escrever o número na forma normal, na forma decimal, no caso decimal aqui que eu falo base 10. A escrita normal dos números, como é que eu faço? Tá em notação científica? Se você estiver multiplicando uma potência de base 10 com expoente positivo, a vírgula anda para a direita. O número de casas é exatamente o número indicado no expoente dessa potência de base 10. Se aqui eu tenho que deslocar 4 casas e já tenho uma casa decimal, é só acrescentar mais 3 zeros. Então é 59 com 3 zeros, 59 mil. Aqui eu tenho já 3 casas decimais, o expoente é positivo, eu vou deslocar a vírgula 6 para a direita, então vou ter que acrescentar 3 zeros também. Coincidiu aqui, mas é só uma coincidência. Então vai ficar 1, 2, 3, 5 com 3 zeros. Confere, olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto final, acabou. Expoente positivo, vírgula anda para a direita. Expoente negativo, a vírgula anda para a esquerda. Cadê a vírgula? Ela não está escondida aqui, ó, depois do zero? Então ela vai deslocar 5 casas para a esquerda. Aqui tem que tomar muito cuidado com a quantidade de zeros que tem antes, não é? Antes desses algarismos aqui, ó, 3 e 5. Será que, pelo fato de ter 4 algarismos, eu vou fazer a utilização de um zero só? Não necessariamente, porque olha só, a vírgula está aqui, ó, 3.500, ela está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ter que parar aqui. Eu coloco um zero. Mas eu vou ter que fazer a utilização de outro zero aqui, ó, antes da vírgula. Porque você não vê vírgula 035. A gente vê 0,035. Então aqui no caso, utilizamos 2 zeros antes dos algarismos 3 e 5 que tínhamos aqui e não um só. Você pode até pensar, eu vou ter sim um zero antes desses algarismos, mas pense sempre no zero auxiliar que tem que vir antes, beleza? Professor, e nesses casos aqui, que tem um número que pode ser transformado em notação científica, mas já tem potência de base 10? Vou te ensinar de duas formas. Primeira forma, transforma para a notação científica esse número que ainda não está. Esquece a potência de base 10. Primeira forma. Então vai ficar 1,02 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Andou para a esquerda, o número diminui, o expoente aumenta. Ponto. Acabou. Só que aí você acrescenta aquilo que você tinha deixado de lado. Aí aqui virou produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Percebe? Por isso que eu gosto da fala andou para a esquerda, o expoente aumenta, por causa disso aqui, ó. Se a vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, o expoente vai aumentar em 5 unidades. 4 mais 5, 9, que é o outro jeito que você pode fazer, que é direto. Opa, professor, que legal! Então, andou para a esquerda, o expoente aumenta. O expoente inicial é 4, 4 mais 5, por que mais 5? Porque andou 5 casas para a esquerda, 4 mais 5 dá 9 direto. Aqui da mesma forma, direto, sem precisar transformar para a notação científica antes esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Ficar 4 ou 4,0, tanto faz, vezes 10 elevado a quanto? Andou para a direita, a vírgula, o número aumenta, o expoente diminui. Diminui em quantas unidades? Em 5 unidades. Menos 5 vai dar menos 10. Beleza?
Agora vamos ver mais dois exemplos para terminar essa ideia para você ficar fera. Por que que eu não gosto de falar que anda para a esquerda o expoente é positivo? Por causa disso aqui, ó. Vai andar para a esquerda. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Andou para a esquerda, expoente aumenta. Quanto que dá menos 9 mais 4? Menos 9 mais 4 dá menos 5. Tá vendo que o expoente não necessariamente ficou positivo? Isso vai ser 1,4 vezes 10 menos 9 mais 5 dá menos 4. Ficamos com o expoente negativo. E no exemplo F, 1, 2, 3, 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. 5,8 vezes 10 elevado a quanto? Andou para a direita, o número aumenta, o expoente diminui. 20 menos 4 dá 16. Tá vendo? Não é porque andou para a direita que o expoente é negativo. Ele diminui, não é negativo. Se você quiser fazer em 2 passos, igual eu fiz aqui, ó, para ter uma segurança maior, show de bola, meu querido. Vai fundo, mas se entendeu direto, melhor ainda, tá bom? Aplique, você vai ficar fera. Vamos para operações agora, que fiquei devendo na parte 1 de notação científica. Professor, como é que faz então operação de adição e subtração com números que já estão na forma de notação científica? Galera, vocês têm duas opções. Vocês vão ter que mexer na potência de base 10 aqui. Deixá-las com o mesmo expoente. Vou explicar por que agorinha, mas já grave isso na cabeça. Tem que deixar as potências de base 10 dos dois números, isso quando for mais e menos, só quando for mais e menos, adição e subtração, com o mesmo expoente. Aí você tem duas opções. Ou você leva o de menor expoente para o maior expoente, ou você leva o de maior para o menor. Tanto faz. Mas eu prefiro o quê? Se os dois números já estiverem na forma de notação científica, eu prefiro levar o de menor expoente para o de maior expoente. Porque aí, quando eu juntar esses números que multiplicam a potência de base 10, eu não vou mais precisar escrever esse número na forma de notação científica. Já vai ficar prontinho para mim. Mas é muito pessoal. Treina das duas formas, de levar o menor para o maior ou de levar o maior para o menor e vê qual que você se adequa mais. Se eu quero levar a potência de menor expoente para o de maior, ou seja, se eu quero fazer o 7 virar 9 aqui, eu tenho que aumentar 2 unidades no expoente. Se eu tenho que aumentar 2 unidades no expoente, eu tenho que diminuir o número que multiplica essa potência. É por isso que é infalível essa explicação. Então eu vou repetir aqui 3,8 vezes 10 elevado a 9, mais, se eu tenho que aumentar 2 unidades no expoente, eu tenho que diminuir 2 casas. Diminuir, no caso, é andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então vai ficar 0,067 vezes 10 elevado a 9. Ponto final. Professor, você falou que ia explicar o porquê que elas têm que ter o mesmo expoente. Por causa disso daqui, ó, é como se fosse 3,8x mais 0,067x. O que eu faço? Não é a mesma coisa aqui? Eu somo, portanto, os coeficientes e conservo a parte literal, que é o x. Mas a parte literal aqui é o 10 elevado a 9. É como se fosse assim também, ó, outra forma de você entender. Você tem 4 vezes 5 mais 7 vezes 5. 4 vezes 5 mais 7 vezes 5 não é a mesma coisa que você está somando 11 vezes o 5? Ou seja, você soma esses numerozinhos e conserva o 5, que é o mesmo. É a mesma ideia aqui, tá bom? Vamos lá. Agora que as potências de base 10 têm o mesmo expoente, soma os números que as acompanham, né, que acompanham as potências, e repete essa potência de base 10. E a vantagem de transformar a potência de menor expoente para o maior expoente é essa, ó. 3,8 mais 0,067, quando você somar, você não vai precisar fazer mais nenhuma transformação em notação científica. Já vai ficar em notação científica. Vai ficar 3,867 vezes 10 a nona. Acabou. Dei uma mudada no exemplo B aí para não dar negativo o resultado aqui. Vamos lá. Vou levar o 10 à quarta para virar 10 à sexta. Tem que aumentar 2 unidades no expoente, portanto a vírgula tem que deslocar 2 casas para a esquerda. 318, que eu percebi aqui que não está em notação científica, mas whatever, é só para você entender a ideia de como operar. Desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, não é?
Se eu tenho que aumentar o expoente, o número tem que diminuir. Se eu tenho que aumentar 2 unidades, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, porque quando eu desloco para a esquerda, o número diminui. 2 vai ficar 3,18 vezes 10 à sexta, menos 1,44 vezes 10 à sexta. Agora sim, mesma potência de base 10, mesma base, mesmo expoente, diminui os números que as acompanham, conserva essa potência. 3,18 menos 1,44, o rascunho da vergonha. Então ficaremos com 1,74 vezes 10 à sexta e já estamos na forma de notação científica. Agora, nem sempre na subtração o resultado final já vai estar na forma de notação científica, beleza? Vamos para mais exemplos que envolvem aí algumas expressõezinhas. Vamos lá. Agora na letra C eu tenho multiplicação de números na forma de notação científica e divisão, que está representada aqui por esse traço. Multiplicação e divisão é fácil demais. Por quê? Porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então você pode multiplicar, por exemplo, número com número, potência de base 10 com potência de base 10. Você pode dividir número com número, potência de base 10 com potência de base 10. Acabou. Quanto que dá 1,8 vezes 7,7? Vamos lá. Fiz aqui, dá 13,86. 1,8 vezes 7,7. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 10, multiplicação de potências de mesma base. Só que toma cuidado. Conservo a base e somo os expoentes. Menos 6 mais menos 10 dá menos 16. Isso dividido por 0,63 vezes 10 elevado a menos 18. Dividindo esses dois numerozinhos aqui, número com número, potência de base 10 com potência de base 10, isso vai dar 22 vezes 10 elevado a menos 16, dividido por 10 elevado a menos 18. Vou até fazer no rascunho. Conserva a base e diminui os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 16 e menos 18. Percebe que vão ficar dois menos aqui, ó. Menos 18 vai ficar mais 18. Menos 16 mais 18 vai dar mais 2. Então é 22 vezes 10 elevado ao quadrado. Se quer deixar na forma de notação científica, desloca uma casa para a esquerda, o número diminui, o expoente aumenta. Então vai ficar 2,2 vezes 10 ao cubo. E se não fosse deixar na forma de notação científica, ficaríamos com 2.200. Show de bola ou não? Vamos então fazer com que você tente fazer essa letra D. O que eu sugiro para você? Transforme em notação científica primeiro e você vai entrar numa expressão parecida com essa. Mete bronca. Vai lá, eu acredito em você. Isso tem que dar 2,32 vezes 10 a menos 2. Isso o quê? Na forma de notação científica, tá bom? Para você conferir depois. Galera, então é isso. Uma aula muito completa agora. Agora tá completo com notação científica, mas vai ficar mais completo quando você terminar os seus exercícios que estão te esperando, tá bom? Não somente dessa aula, mas de todas as outras. É porque eu não falo sempre, né? Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Conte comigo, comenta, classifica que eu te espero na nossa próxima aula.